Boa noite, bem-vindo a mais uma conversa no âmbito do ciclo de entrevistas da Benedita FM, dedicada aos candidatos à Assembleia de Freguesia da Benedita. Este espaço tem como missão aproximar os eleitores das propostas e prioridades de cada candidatura, oferecendo uma visão clara sobre o que cada um pretende para o futuro da freguesia nas eleições de 12 de outubro. Durante cerca de 50 minutos, vamos debater os principais desafios da Benedita, conhecer projetos concretos e ouvir ideias de cada candidato, proporcionando aos ouvintes todas as informações necessárias para uma escolha consciente. Connosco hoje temos Rodrigo Ribeiro, candidato Chega à Junta de Freguesia da Benedita nas próximas eleições autárquicas. Rodrigo Ribeiro tem 27 anos, é natural da Riba Fria, reside em Riba Fria, é solicitador de profissão. Muito boa noite, Rodrigo. Obrigada por aceitar o nosso convite, antes de mais. Boa noite, Sandra. Começava por lhe perguntar, o Chega apresenta-se novamente a votos para a Assembleia de Freguesia da Benedita. Rodrigo, o que é que o levou a candidatar-se a este órgão autárquico pelo Chega? Bem, este ano houve vários fatores que fizeram pesar na candidatura, na apresentação desta candidatura. Fui convidado pela Isabel Ventura. Tive algumas reticências e aceitei porque, obviamente, que uma pessoa candidatar-se às autárquicas há sempre uma exposição pública que não é qualquer pessoa que está habituada a isso. Mas, por outro lado, também pesou o facto de, na freguesia, há um sentimento geral de marasmo e para quem vem de fora da freguesia, ou para quem teve outras envolvências, eu, por exemplo, fui estudar para a Leiria, quando voltei, sempre que voltava ao fim de semana para a Benedita, parecia que estava a haver um retrocesso. A Benedita, aos olhos de quem tem outras experiências, está-se a transformar numa aldeia, pronto, a perder o estatuto de vila. E também considero que, tendo em conta a maneira como também é gerido municípios e outras autarquias locais, considero que atualmente na Junta de Freguesia há falta de transparência, uma má comunicação, muita arrogância política. Há uma expressão popular que é: temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais que aquilo que falamos, e acho que falta um pouco disso no atual Executivo. E daí também aceitar esta candidatura e estar aqui para apresentar ideias, criatividade, originalidade, para ajudar a colmatar as lacunas que toda a gente tem apontado e que têm sido liminarmente rejeitadas pelo atual Executivo. Quais é que considera serem atualmente os principais problemas e desafios da Benedita? Pois, a esse respeito vou ser um bocado redundante. As pessoas vão achar que vai ser mais uma pessoa a dizer o mesmo, mas efetivamente este ano, pelo que é possível toda a gente ter essa percepção, que os assuntos vão parar ao mesmo, que é as infraestruturas. As infraestruturas estão muito degradadas, há falta de manutenção. Quando fala em infraestruturas, refere-se a quem em concreto? Estradas propriamente ditas. Depois há a questão do mato, e esta questão é um bocado gritante porque estive presente na última Assembleia e vejo que há falta de ideias de como combater este problema. Porque, aos olhos de quem está no Executivo, o combate no mato faz com a contratação de mais profissionais, sendo que, se nós formos a ver, o último concurso foi aberto, pelo menos aquele que eu consegui consultar, não quer dizer que não tenha sido aberto, entretanto, algo mais recente, mas em 2024 abriram um concurso em que a proposta remuneratória era de 821 euros. Ou seja, querem contratar pessoas para roçar mato e querem basicamente dar condições de vida básicas de ordenado mínimo. E se a atual Presidente ou o atual Executivo tem dificuldades em contratar, aliás, não consegue contratar, subcontrata, mas diz que subcontratar é caro, porque tem a alternativa de contratar e ser mais barato. Mas se não consegue contratar, quer dizer que não existe uma alternativa mais barata, quer dizer que o custo base da roça do mato, da limpeza das bermas, é o preço que é cobrado pela subcontratação. E nós aqui, e o atual Executivo defende a criação de mais equipas de limpeza. Nós no Chega defendemos uma ideia alternativa, uma hipótese alternativa, que é usar máquinas de limpeza de mato. Existem máquinas com vários acessórios, por exemplo, destroçadoras, limpeza de ervas daninhas, bermas e tudo mais. Era muito mais eficaz, eficiente, rápido. A aquisição de uma máquina, obviamente que a Junta de Freguesia está um bocado limitada nesta matéria, isto teria de ser articulado com o município, mas seria muito mais eficaz para resolver o problema do mato
e das limpezas das bermas, ter máquinas de limpeza. E depois também a questão da limpeza sem ser de mato, a limpeza da via pública. Também a Benedita já chegou a ter uma varredora urbana a passar pelas estradas, atualmente isso não se vê. Portanto, a nossa proposta para mitigar este problema do excesso de mato passa por tentar fazer acontecer uma máquina de limpeza de mato, e porque é muito mais fácil, se calhar, haver interessados em operar uma máquina destas do que propriamente interessados em querer andar com uma roçadora às costas durante os dias de sol. Portanto, penso que a solução passa por aqui e é nisto que vamos apostar. Depois, em relação às infraestruturas, voltando um bocado atrás, as infraestruturas na Benedita são feitas um bocado à pressa, muito em cima do acontecimento, e o que se vê é que uma estrada é alcatroada e dura pouco mais de 4, 5 anos até voltar a aparecer buracos. Ou seja, há uma falta de planeamento, há uma falta de rigor técnico para que as coisas tenham uma maior durabilidade. E depois há a questão das sarjetas serem em V. E depois isso também, queria puxar aqui o assunto da mobilidade e dos passeios. As atuais... Eu sugeria essa questão da mobilidade dos passeios mais à frente, que é do tema que temos aqui para falar, se puder concluir a questão das estradas. Pronto, então na questão das estradas, essencialmente esses são os pontos mais gravosos. E depois só aqui acabar com o último problema que tinha aqui apontado, que é a forma de comunicação do atual Executivo. O atual Executivo simplesmente ignora sugestões, isto vê-se por outros partidos que já têm deputados na Assembleia, ignora sugestões que venham de outros grupos, de outras formas de pensar. Exato, quando vem da oposição não aceitam, porque têm ali um bocado de arrogância as ideias deles é que são boas, e isso é uma má comunicação. De certa forma é notório que há um certo fascínio pelo atual Executivo por determinadas empresas em detrimento de outras. Há ali uma certa promiscuidade. Não estou a querer dizer com isto que haja ali algum conflito de interesses, mas é esse o sentimento geral que está a ser criado, e cada vez está a ser criado de forma mais intensa. Ou seja, uma promiscuidade tanto com empresas, determinadas empresas específicas, e também com as associações. Todos devem ser vistos, devem ter os apoios de forma imparcial, porque todos merecem ter o mesmo tratamento. E eu acho que na Benedita todas as associações, todas as empresas, todos os particulares devem ter alguma forma de serem ouvidos e de espelhar os seus desejos para a vila também nas medidas que depois são adotadas pelo Executivo, coisa que nem sempre é feito. Agora vamos ver a parte positiva, os pontos positivos, na sua opinião, que a freguesia tem. Quais é que destaca? Quais é que deveriam ser reforçados? Bem, obviamente que elenquei aqui alguns pontos negativos, mas nem tudo foi negativo. Também houve situações boas. Por exemplo, a reforma de alguns parques infantis foi positivo. A questão da estrada Dona Maria Pia também veio tarde, mas mais vale tarde que nunca. Também foi positivo. Depois, o contínuo apoio que é prestado às associações também é positivo, apesar de haver situações que se calhar poderá haver situações em que se privilegia mais umas do que outras, mas é o que é, também é preciso analisar caso a caso. E depois também em questão de infraestruturas, também uma coisa que já veio tarde, mas mais vale tarde que nunca, é a questão de renovar a rede de drenagem de águas na avenida. Essas situações todas estão a ser tratadas. Na Avenida Padre Inácio Antunes. Exatamente. Muito bem. Como é que, agora de uma forma geral, como é que avalia o trabalho da atual junta e o que é que faria de forma diferente? Bem, a avaliação que eu faço nem é boa nem é má. Eu até preferia, para que se perceba o meu ponto, até se calhar recorreria a uma analogia. Numa maratona, se calhar podemos exigir a um atleta profissional determinados parâmetros, mas se calhar numa maratona já não vamos exigir de um atleta amador ou com debilidades motoras os mesmos parâmetros. Partindo dessa premissa, acho que o atual Executivo até fez um bom trabalho partindo de exatamente desta premissa. Agora, há coisas que podiam ser melhoradas, designadamente a comunicação, ouvir mais as pessoas, ter uma visão mais alargada do que pretendem para a vila. Deviam ter feito qualquer coisa na Fonte da Senhora que não foi feita, e foi uma promessa que tinha sido feita aos eleitores e que não foi cumprida. As prioridades foi essencialmente embelezamento de Moraes junto à Casa da Vila, agora com a questão das rotundas.
Ou seja, foram prioridades que foram estabelecidas. Têm o direito de estabelecer as prioridades políticas que pretendem. Agora, há determinadas prioridades que se calhar preterirão algo mais essencial, que é a questão da rede viária, a questão dos abrigos para os autocarros escolares. Se queriam embelezar alguma coisa, podiam ter começado pela Fonte da Senhora. Pronto, se calhar havia assim alguma coisa nesse sentido que teríamos feito melhor. Mas também estamos aqui para apresentar propostas também que vão mais além disso. E vamos lá, precisamente para isso, as prioridades do Chega. Vamos aqui saber o que é que apresenta relativamente a determinados temas, mas para já, e antes de passarmos a essa fase, iria questionar-lhe, em termos de obra, quais é que são as três principais prioridades que o Chega apresenta no seu programa eleitoral, aquelas obras que merecem mais destaque? Há aqui uma que não é bem uma obra nova, é mais uma remodelação. O mercado da Benedita tem sido completamente negligenciado nos últimos anos. E também, aqui, apelar um pouco à criatividade de quem lidera o executivo. Porquê? Porque o mercado, se for apelativo tanto para vendedores, para os comerciantes, como para quem o frequenta, os compradores, vai gerar mais trocas comerciais nesse espaço. Vai-se criar um incentivo a que mais vendedores queiram ir para lá vender e, por conseguinte, gera-se aqui uma forma de financiamento que permite mais autonomia à freguesia, porque atualmente o mercado gera pouca receita. Estive a analisar o orçamento, se eu não estou em erro, posso estar em erro e peço desculpa se estiver, ronda os 8 mil, entre 8 mil e 10 mil euros por ano. Eu penso que seja essa a ordem de grandezas. Ou seja, se o mercado tornar-se mais apelativo, irá haver ali um benefício para todas as pessoas envolvidas, quer para a Junta de Freguesia, ganha mais autonomia no orçamento para as tais obras de embelezamento, ganha também ali um espaço onde permite eventualmente receber mais visitantes de fora, queiram também lá fazer as suas compras, porque nós vemos nos outros mercados está tudo muito bem organizado. Uma pessoa entra no mercado, por exemplo em Leiria, que é um espaço que eu fui lá e gostei bastante, uma pessoa entra lá, tem um espaço de chacotaria, tem um espaço de talho, tem um espaço de peixaria, não tem aquelas bancadas obsoletas de cimento. Uma pessoa entra no mercado da Benedita, aquilo parece um barracão, aquilo não tem condições, aquilo em termos de higiene até deixa um bocado duvidoso. E por isso é que também há um bocado de falta, se calhar, de vendedores lá e dessa receita que podia haver. Portanto, o mercado da Benedita é o ponto principal, é um dos marcos que está assente e que é para fazer, que é a remodelação do mercado. Até porque, se nós tivermos vendedores locais lá a vender, eventualmente poderá haver microprodutores que tenham interesse em negociar com os vendedores lá existentes para eventualmente vender lá alguns excedentes que tenham na sua horta ou nas suas árvores de fruto, o que quer que seja. Ponto 1. Ponto 2, vou passar para o terminal rodoviário. É um tema que o atual executivo se tem debruçado sobre ele, tem apresentado alguns pontos negativos para a execução desse projeto, designadamente a falta de incentivo privado para que se faça um terminal rodoviário. Pelo menos pelo aquilo que eu estive a tentar perceber, eu acho que há maneiras alternativas de conseguir um terminal rodoviário, porque um terminal rodoviário não é nada mais nada menos que um local onde os autocarros vão proceder ao desembarque e embarque de pessoas, poderá ser prestados serviços acessórios, poderá eventualmente as rodoviárias quererem lá parar um autocarro e ter um espaço para fazer a higienização do autocarro, vending machines, para quem está à espera, pode ser prestado esses serviços acessórios. E o terminal rodoviário é um espaço para embarque e desembarque de passageiros, é uma coisa. Outra coisa é a rodoviária. O terminal rodoviário pode ser algo promovido pelo município a instalar-se na Benedita, sendo depois o operador, pode ser o município, ou em articulação com alguma comissão que se possa fazer. Não é necessário que tenha de ser uma rodoviária a querer instalar um terminal rodoviário na Benedita. Por exemplo, as Caldas têm essa situação. Tem uma empresa privada a explorar um terminal rodoviário. Isso não quer dizer que seja a regra. Por exemplo, dou agora um exemplo de Santarém. Este ano, o terminal rodoviário de Santarém, que era um terminal rodoviário explorado por um particular,
foi adquirido pela Comunidade Intermunicipal da Lusíria do Tejo. Ou seja, existem determinadas soluções que podem ser feitas. Nós temos, por exemplo, a Comunidade Intermunicipal do Oeste. Podemos tentar perceber que soluções é que temos ao nosso alcance para conseguir chegar àquele objetivo, que é ter um terminal rodoviário na Benedita. Daí ter referido que o atual executivo, se calhar, não é o atleta profissional da maratona. Porque se fosse o atleta profissional, se calhar teria pensado noutras soluções e não ao mais fácil, que é tentar arranjar um particular que quer executar aquele projeto. Se o particular não tem capacidades para fazer isso ou não há interesses particulares, e sendo este um serviço público essencial de mobilidade, o princípio da subsidiariedade tem de ser uma entidade pública a providenciar esse serviço. Portanto, acho que vamos apostar na concretização deste projeto e tentar efetivá-lo. E até porque, a partir do momento em que haja um terminal rodoviário na Benedita, tenho sérias dúvidas em que os autocarros que queiram vir de viagens interurbanas do exterior de outros municípios não sejam obrigados a ter de lá parar para fazer o desembarque. Por causa do artigo 52 do Código da Estrada, que havendo um espaço para a paragem, deve ser lá que deve ser feita a paragem do autocarro. Portanto, depois, tal como acontece vou usar o exemplo do terminal rodoviário das Caldas, porque já tinha trazido esse exemplo aqui, que é, os autocarros que queiram lá desembarcar e embarcar passageiros, pagam uma taxa. Eu, por exemplo, estive a analisar o regulamento desse terminal e por cada sensivelmente 300 paragens, salvo erro, ronda 6 euros. Aquilo para uma rodoviária ter essa quantidade de paragens de embarque e desembarque por um preço tão reduzido, acho que é apelativo e acho que não prejudica os serviços que possam ser prestados pelos rodoviários. Depois, este foi o segundo ponto. Terceiro ponto que queremos implementar na freguesia, que é isto, novamente, repito, vai ser em articulação com o município, porque a freguesia, em relação ao município e em relação àquilo que se pode fazer, é um órgão que acaba por ser é como se fosse um órgão de consulta, tem poderes de execução muito específicos, são poucos. E também o orçamento anual não chega bem a 2 milhões, mas roça aos 2 milhões, também não dá para fazer grande coisa. E esta terceira medida, que eu acho muito importante para resolver o problema das infraestruturas, é haver um plano de urbanização e de pormenor. Porque nós, para ordenar o nosso território, nós temos os instrumentos de gestão territorial. E o que é aquele instrumento, o ilustre PDM, o Plano Diretor Municipal, é aquele que estamos habituados a ouvir falar, está feito, apenas estabelece a forma como os solos são utilizados, a utilização possível dos solos e pouco mais. Este plano, o plano de urbanização, é um plano que aprofunda mais esses temas. E o de pormenor ainda mais, tal como o nome indica, é de pormenor, pormenoriza mais as situações. Isto permite que seja estabelecido as redes viárias na freguesia, onde é que estão as instalações e os equipamentos públicos, permite terminar tudo e de certo modo depois também atribui mais autonomia ao Executivo, de uma vez que já está tudo planificado, já está os custos estabelecidos, já está tudo feito, agora é saber ao longo dos anos quais é que vão ser as prioridades naquele ano, do género. Temos naquele plano as ruas todas da freguesia. Este ano temos do género 500 mil para concretizar parte do plano. Então vamos começar por esta estrada, pelo aquela e pelo aquela, que são os que estão mais graves. No ano seguinte, igual. Como já está tudo planificado, não há mais decisões a tomar. É sempre avançar continuamente ao longo do tempo com a execução de obra na rede de infraestruturas. Isto também por outro motivo. Porque nós atualmente temos sarjetas que não permitem a passagem de peões. Ou melhor, permitem, mas as pessoas andam ali um bocado a cambalear cada vez que querem andar na berma da estrada, porque nós temos casas construídas em cima das estradas e onde é possível construir passeios e ciclovias, entendemos que deve ser isso que deve ser feito. Mas isso não é possível em todo lado. Então qual é que é a alternativa? É que a berma se estenda até ao máximo que se puder, mas ao mesmo tempo que não prejudica a drenagem das águas pluviais. E para isso há formas diferentes de ter uma drenagem de águas pluviais sem ser aquelas sarjetas em V que não permitem o conforto de passear na berma da estrada. E também quando há as festas das várias povoações, por exemplo a festa do Algarão, a festa dos Candeeiros,
Nessas situações excepcionais, muitas vezes vemos os carros a estacionar na borda da estrada e tem ali também os pneus a estragar-se naquelas sarjetas. E acho muito importante também fazer obra ao nível das sarjetas. Depois, este foi o terceiro ponto. Quarto ponto, Parque Verde. E quando falo em Parque Verde, não é a Fonte da Senhora. A Fonte da Senhora acho que devemos encaixar noutro bloco, que é o Fonte da Senhora é como se fosse a Mata da Benedita. Já lá vamos a seguir. Pronto. Desenvolver agora, esse em relação ao Parque Verde, há um certo gosto pelos beneditenses em que haja um parque com direito a lagoa artificial, uma ponte, até houve um projeto muito interessante que até tinha uma ponte a passar por cima do lago. Isso seria talvez algo que se pudesse fazer, e seria um parque verde que serviria então de pulmão da Benedita. E a nossa ideia para fazer um parque verde seria numa localização, não podia ser numa localização periférica como é a Fonte da Senhora, teria de ser entre a Alebe, o centro da vila, para ser um verdadeiro pulmão da Benedita. Teria de ser um espaço verde com grandes dimensões para se justificar chamar-se Parque Verde, onde as pessoas pudessem passear a pé, de bicicleta, passear os animais, e teria de ser ali no meio termo entre Alebe, centro da vila, para ajudar também a criar, de certa forma, a melhorar a qualidade do ar, porque depois a Alebe também pode criar algumas preocupações de qualidade do ar, então ter um parque verde pode ser que ajude a equilibrar. E pronto, estas são as 4 principais medidas. Depois também tenho aqui em relação à Fonte da Senhora, não sei se aprofundo já este tema. Este é de resto um tema que há anos é promessa eleitoral de várias candidaturas à Assembleia de Freguesia, acabou por nunca sair no papel até agora. Qual é que é a posição do Chega? O que é que se compromete a fazer caso seja eleito, Rodrigo? A posição do Chega é não fazer propostas prometer nada maior que a perna. Isto porquê? Porque a Fonte da Senhora há muita gente que desconhece ou que não tem tomado atenção, mas aquilo é uma reserva ecológica nacional. Por esse mesmo motivo tem muitas limitações daquilo que se pode lá fazer. Ser REN é em si mesmo uma condicionante. Portanto, qualquer coisa que lá se faça não pode prejudicar a toponimia do terreno, não pode prejudicar os valores naturais que lá estão. Este é um dos motivos pelo qual temos de ter cuidado quando avançamos com alguma proposta para a Fonte da Senhora. O segundo motivo que nos deve preocupar, ou que nos deve despertar algum interesse para ter cuidado com as propostas que fazemos, é pelo facto da Fonte da Senhora ter um conjunto de terrenos privados que as pessoas se calhar não sabem, não se apercebem, mas quando estão a passar por algum trilho, se calhar estão a passar num terreno que tem proprietário. E podem lá passar porque ninguém leva a mal e vai ser permitido. Vão permitindo essa passagem. Portanto, nós para a Fonte da Senhora, a nossa proposta é uma proposta de pés assentes na terra. Por acaso, até calhou bem. Porque a fonte em si, onde tem lá a saída de água, eu acho que aquilo merece alguma dignidade. Melhorar os azulejos que lá estão, fazer alguma obra lá muito em torno da fonte, dar mais lá algum relevo. Depois, também pôr alguma iluminação, mas uma iluminação com alguma cautela, seria uma iluminação com luz amarela, para não prejudicar também a biodiversidade que lá há e o descanso dos animais. E também vou puxar aqui o assunto da biodiversidade que lá há. Para quem, se nós formos olhar para a Fonte da Senhora como um todo, nós temos a Fonte da Senhora, temos o Casal das Penas, temos a Fonte Quente. Tudo ali forma uma mancha em triângulo de uma densidade florestal onde lá há muita biodiversidade. Quem conhece a zona sabe perfeitamente que há lá esquilos, há lá javalis, há pessoas que têm lá colmeias, apicultura, e há um conjunto de biodiversidade que, em nosso entender, se deve preservar, não se deve destruir. E se nós formos avançar com projetos de parques, o que quer que seja, vai-se no fundo estar a beliscar essa biodiversidade que lá há. E o que nós defendemos também é zelar pela existência de trilhos naturais, onde as pessoas possam circular, caminhar, praticar desporto. Será muito nessa onda, ou seja, trilhos, manter um espaço agradável em torno da fonte, eventualmente a colocação de bancos, mas seriam bancos resistentes ao vandalismo.
E será um pouco por aí. E depois há outra coisa que quero chamar a atenção, que é a existência da Rota d'Água. Isto já é um projeto que já foi desenvolvido para o município, mas passou um bocado esquecido. Nós temos a Rota d'Água, que agrega, como o nome indica, as passagens de água na freguesia. Só um exemplo muito rápido. Temos a fonte da Ervideira, perto da fonte Mariana, depois temos a fonte da Senhora, e nós também queremos, nesse âmbito, aprofundar mais esta Rota d'Água, criar mesmo um mapa, promover mais esse mapa. Esse mapa já existe, mas é um mapa pouco divulgado. Aqui também queremos dedicar-nos um bocado mais à divulgação dessas situações, para que a Benedita consiga atrair visitantes de fora que queiram percorrer essas rotas pré-delineadas, mapeadas, clarificadas, e também, de certo modo, suscitar ou despertar o interesse para que essas zonas sejam zeladas, coisa que atualmente não se está a ver. Por exemplo, a fonte Mariana é um espaço onde é feito festas, há lá um lar, há lá a biodiversidade, a estrada está a precisar também de manutenção, os acessos à tal fonte da Ervideira também está um bocado negligenciado. E depois também, agora também puxei um bocado para a Fonte da Senhora. Na Fonte da Senhora temos lá a nascente. Também há muitos beneditenses que se calhar nunca foram à nascente. Também é um valor natural que lá temos e que deve ser preservado. Portanto, a Fonte da Senhora entendemos que se deve manter a biodiversidade que lá há, em cumprimento pelas normas da Reserva Ecológica Nacional, e será no fundo promover ali um espaço de lazer mais de campo, por assim dizer. Será um bocado nessa linha. Passamos agora à mobilidade e acessibilidade. Que plano apresenta para assegurar o adequado alcatroamento das estradas da competência da Junta? Também a criação de percursos pedonais seguros e a melhoria das condições de acessibilidade, ciclovias. Qual é a estratégia do Chega? Lá está, vou voltar um bocado atrás àquilo que disse antes. Eu não vejo estas situações a conseguir-se resolver de forma adequada sem um plano de urbanização, porque o plano de urbanização é possível investir mais nas estradas, porque nós atualmente fazemos um investimento muito diminuto e depois qualquer obra que se faça nas estradas, qualquer requalificação que se faça, a estrada não dura mais 4 ou 5 anos, e isto vai ter de ser mesmo feito. Estradas que tenham buracos, é tapar o buraco no imediato até que haja condições para reabilitar aquela estrada. Isso é um ponto fulcral. Portanto, a manutenção permanente. A manutenção permanente para que a estrada se mantenha transitável, sem causar prejuízo nos veículos que lá circulam. E depois, à medida que vá sendo possível, fazendo mesmo uma melhoria estrutural nas vias. Daí, recapitular, o plano de urbanização é essencial, é algo que dá muito trabalho, custa dinheiro, é mesmo algo que, em termos de recursos humanos, é mesmo necessário perder muito tempo, muitas horas, eventualmente anos. Por isso é que eu acho que isso não deve ter sido ainda feito por ninguém, porque é mesmo a questão de ser muito trabalhoso. Mas também, se não fosse trabalhoso, não estávamos aqui para isso. E nós estamos aqui para resolver os problemas, e já me têm ouvido falar em debates que nós estamos aqui para resolver os problemas reais. Isto é um problema real que existe, é a falta de melhoria das vias públicas, e é preciso algo mais profundo e com requisitos técnicos, com recurso a engenheiros, não simplesmente comprar alcatrão, atirar para lá para cima e passar com um rolo por cima. Não, isso é estar a pôr o problema para debaixo do tapete. Não pode ser. Daí o plano de mobilidade passar por um lado por aí. Depois há a questão dos autocarros, manter um circuito escolar independente depois do circuito para a população em geral, por causa dos horários. É só mesmo por causa dos horários, porque os horários escolares não se coadunam depois com o horário laboral. Queremos, se calhar, investir em mais abrigos passageiros. Queremos que haja, ou não seja possível pôr abrigos passageiros, que ao menos esteja lá o postezinho a marcar o sítio, e que tenha no poste ou no abrigo lá um mapa com o circuito que o autocarro faz e com os horários. Essas informações são relevantes e é preciso pô-las no local, porque se uma pessoa for a passar na rua e vir lá essa informação, vai ter conhecimento dos horários, das rotas, e vai pensar, bem, se
calhar podia ter apanhado o autocarro. Para a próxima vez que precisar de ir a algum sítio, vai-se lembrar do autocarro em detrimento do carro. Isso é muito importante. E depois tentar ver o que é possível fazer para criar circuitos, quer urbanos, quer interurbanos, para aumentar a mobilidade, porque eu acho muito importante nós conseguirmos movimentar-nos entre qualquer ponto da freguesia. Por exemplo, alguém dos Candeeiros poder ir para a Zambujeira, eu estar na Ribafaria, poder ir para o Taveiro, haver circuitos que parem nos pontos principais. E atualmente, até se isso existisse, atualmente havia um problema. Eu, por exemplo, sair da minha casa para apanhar o autocarro escolar que apanhei durante muitos anos, são cerca de entre 500 a 1000 metros, mas são 500 a 1000 metros muito sinuosos. Lá está, com sarjetas a prejudicar a passagem pedonal. É que atualmente, até se nós criássemos circuitos sem melhorarmos a questão das estradas, também não havia grande incentivo para apanhar o autocarro, porque é mesmo muito custoso às pessoas circular nas vias existentes para chegar onde quer que seja, nem que seja 500 metros. Isso é um grande problema que existe na freguesia. Portanto, a nossa aposta é melhorar todos esses problemas. Há problemas que se podem melhorar no imediato, lá está a questão de tapar buracos, a questão de pôr os abrigos de autocarro, os postes, mas agora as estradas em si precisam mesmo de uma obra mais estrutural para melhorá-las, e é nisso que vamos apostar e é isso que queremos fazer. Falamos agora da área de localização empresarial da Benedita, que, ao que tudo indica, pelo menos as expectativas apontam nesse sentido, trará novas oportunidades de crescimento para a Benedita, mas também lá está os desafios associados, desde logo a habitação, o trânsito, os equipamentos de apoio. Como é que pretende responder a estas exigências? Claro, desde logo, tendo em conta as competências da Junta de Freguesia. A respeito da Aleb, eu queria referir aqui a alguns pequenos pontos que acho importantes. A Aleb, no fundo, serviu essencialmente para realocar empresas já com alguma dimensão, porque as microempresas, pequenos empresários, se calhar não lhes adiantou de grande coisa. Se estavam a trabalhar numa garagem, vão continuar a trabalhar numa garagem. E nós, em relação à Aleb vai sofrer uma expansão. Já foi prometido pelo atual Executivo Camarário, vai sofrer uma expansão. E a nossa ideia é que no futuro, para ajudar também a desenvolver os pequenos negócios, que são negócios de garagem ou de pequenos barracões, consigam ter um espaço na zona industrial para frutificar os seus negócios. E como é que isso conseguiria fazer? Reservar uma quantidade de lotes distrita para esse efeito, onde se calhar seria investimento público a construção do pavilhão, das infraestruturas em si, para depois arrendar a preços que se julguem adequados, para quem, depois que fosse feito um concurso para quem se candidatasse, conseguisse exercer lá a atividade e exponenciar a sua atividade, para que a Aleb sirva a todos, seja dada oportunidades a todos e não uma falsa oportunidade, porque na verdade a Aleb foi um investimento bom, mas atualmente beneficiou essencialmente quem já tinha alguma estrutura financeira. Não é mau, é bom, mas queremos no futuro também salvaguardar o interesse dos mais pequeninos e para que todos consigam coexistir e crescer nas suas vidas profissionais. Depois, há aqui outro pormenor que quero trazer à colação, que é um processo mais transparente também quando for o próximo alargamento, porque penso que tenha sido conhecimento geral, foram interpeladas pessoas que quisessem fazer manifestação de interesse para ir para a Aleb. Esse tipo de processo de manifestações de interesse para captar a intenção das pessoas, isso é um processo um bocado dúbio, gera promiscuidade. Nós não gostamos dessa relação. Acho que as coisas devem ser mais transparentes, mais comunicadas, comunicação geral, e depois as pessoas que vão atrás da comunicação para manifestar o seu interesse e não andar-se atrás de uns e de outros à procura de manifestações de interesse. Depois, em relação ao problema da habitação relacionado com o eventual acréscimo de trabalhadores decorrentes da Aleb. O problema da habitação é um problema por si só difícil de resolver. E aqui somos do entendimento que melhorar as vias de acesso entre todos os pontos da freguesia é importante, porque se nós conseguimos desconcentrar as pessoas por todo o território da freguesia, conseguimos que haja não só construção noutros pontos que não são no centro da Benedita, e o que acontece nos processos inflacionários é quando toda a gente quer estar no mesmo espaço.
Se nós criarmos condições para que as pessoas possam estar nos 30 km² da freguesia como se estivessem no centro, conseguimos mitigar de certa forma esse efeito, esses efeitos inflacionários e de falta de habitação. Depois também há uma crescente degradação dos imóveis da freguesia, tentar criar medidas que promovam o interesse dos proprietários de manter os imóveis em condições de habitabilidade, para que haja sempre imóveis em boas condições, para que não deixe de haver imóveis no mercado imobiliário. E a nossa aposta na habitação passa um pouco por isso. E lá está, ter boas infraestruturas ajuda depois a diluir as pessoas por todo o território. E depois há aqui um ponto que ainda ninguém tocou, que é nós queremos evitar o desperdício de espaço urbano que possa servir para construções. Por exemplo, estacionamentos. Na Benedita foram feitos nos últimos anos 2 estacionamentos ali no centro da vila. Nós somos apologistas de, estão e aqueles estacionamentos feitos, de eventualmente fazer um edifício de estacionamentos, com uma cave, 2 pisos, quer que seja. Porquê? Conseguimos concentrar na mesma área de terreno mais estacionamentos, mais carros, sem desperdiçar terrenos que possam servir para a habitação ou para a construção de prédios. Portanto, não desperdiçar espaço que possa ser para construção e eventualmente isto, pronto, agora não posso prometer anos, mas provavelmente não será nos próximos 4 anos, já terá de ser 8 ou quer que seja, fazer os tais edifícios de estacionamento em vez dos tradicionais estacionamentos de resto de chão. E basicamente é isso. E também há uma coisa que atualmente não posso falar do assunto porque é preciso um estudo mais profundo, mas também ver que espaços existem, que sejam de entidades públicas na freguesia, que possam ter uma afetação para a habitação. Também é um assunto que acho que merece fazer um levantamento. Sim. Passamos então para outra pasta, até diria 2 pastas que estão 2 em 1, que é a saúde e a ação social. Que medidas concretas pretendem implementar para melhorar o acesso dos residentes da freguesia aos serviços de saúde? Estou a pensar dos lugares, por exemplo, à Benedita, a sede da freguesia, e para apoiar também os idosos e as famílias mais vulneráveis, isto na pasta da ação social. Pronto, relativamente à saúde, eu acho que na Benedita atualmente estamos bem servidos em relação à unidade de saúde familiar. Também temos boas farmácias. A saúde em si, penso que está salvaguardada. O que não está salvaguardado lá está a facilidade com que as pessoas conseguem chegar à saúde. A mobilidade aqui assume novamente um entrave. Portanto, é uma situação que também dar maior mobilidade às pessoas também acaba por as aproximar à saúde. Em relação à ação social, atualmente, isto obviamente que é um assunto que merece algum recato. Portanto, atualmente a Junta de Freguesia já presta apoios sociais, subsídios. Obviamente não explorei muito o assunto, porque este é um assunto, lá está, para o recato que exige, não se consegue obter tanta informação, mas isso é algo que já existe, queremos manter. E depois, se no dia 12 nos derem votos para isso, iremos conseguir analisar de perto o que é que existe, que fragilidades é que possam haver na ação social, o que é possível melhorar. Até lá também não conseguimos avançar com muitas mais propostas. Depois há aqui outra situação, a questão dos idosos isolados. Tentar perceber se existe idosos isolados que possa causar perigo à saúde esse isolamento. Aqui, talvez implementar pulseiras de emergência, que já existe noutros locais, apostar nessa ação social de proximidade. Depois, ainda retomando aqui à questão das infraestruturas, novamente jogam com a questão da saúde, que é, nós na Benedita temos muitas lombas e mal feitas. Porquê? Dizem que a velocidade recomendada é 30, mas se uma pessoa passar acima de 20 já partiu o carro. Então é preciso também repensar nessas situações. Por exemplo, uma ambulância que saia do quartel dos bombeiros, tenha de apanhar uma pessoa no centro da vila e depois tenha de ir para as Caldas, passa por várias lombas, prejudica o tempo de resposta. E é preciso repensar essas situações. Se calhar é melhor apostar mais em semáforos, porque a ambulância pode passar num semáforo vermelho, mas se calhar numa lomba já vai lá ficar parada. É preciso também pensar na saúde numa perspectiva de mobilidade.
Depois, penso que em termos de ação social basicamente é nisto. Depois também em relação à terceira idade, tentar perceber junto da Misericórdia que ações de dinamização de atividades estão a ser feitas ou que se propõem a fazer, e como é que nós podemos melhorar a vida, o lazer das pessoas na terceira idade. Passamos então para outro tema, a cultura e desporto. Vamos fazer novamente 2 em 1. Qual a política cultural que apresenta para os próximos 4 anos e como é que pretende valorizar também o associativismo local, nomeadamente o desporto também? Em relação ao tema cultura, eu acho que a Benedita tem uma falha no ponto de vista da organização. Porquê? Nós criamos muitos eventos isolados. Por exemplo, veio cá a Benedita o Anselmo Ralph. Aquilo é um exemplo. Naquele evento, para já, é à noite. E não atrai visitantes fora. Porquê? Porque é um evento isolado. E quem diz o Anselmo Ralph diz, por exemplo, o Sunset que ocorreu aqui na Benedita há umas semanas atrás. Aquele Sunset teve uma baixíssima adesão. Eu diria mesmo, foi fracassado. Porquê? Porque também o sentido de oportunidade foi mau. Nós tínhamos a Feira Nacional da Sola em Rio Maior, a Fremor. Tínhamos na Lagoa de Frei João também lá a festa local. Nós temos de repensar como é que os eventos da Benedita são feitos. Eu acho que seria preferível criar uma semana dedicada à atividade cultural. Por exemplo, uma feira da gastronomia, da moda e da cultura, agregar ali a gastronomia com a questão da moda, com a questão da cultura, tudo numa só semana, para que as pessoas, para quem vem de fora, para os visitantes, pensarem assim: eu vou ali, não vou só assistir a um concerto e depois fico sem nada para fazer. Não, vou ali, tenho acesso a um conjunto de elementos, a um conjunto de situações que posso desfrutar. E é apostar em eventos que perdurem mais no tempo. O exemplo disso é a Feira de São Bernardo em Alcobaça, mas obviamente que aquilo já tem uma dimensão que será difícil de alcançar na Benedita, mas acho que na Benedita temos de trabalhar para também ter algo mais duradouro. E em relação à cultura ainda, uma coisa muito importante que queremos implementar é o programa Arte de Rua. E neste programa Arte de Rua visa essencialmente promover a cultura de artistas da Benedita. Por exemplo, se eventualmente houver rotundas que necessitem de embelezamento, chamamos os beneditenses que tenham uma vocação para as artes a participar neste programa, e este programa não é nada mais nada menos que atribuído um plafond para material e um plafond para remunerar o artista pelo seu tempo e pela sua arte. E com base nestes plafonds, o artista tem de apresentar um projeto. Por exemplo, dizemos ao artista: olha, lançamos um projeto inserido no programa Arte de Rua, queremos embelezar aquela rotunda com algo que caracteriza a terra. Os artistas apresentam o seu projeto e depois há um júri independente, que é para não haver aqui também proximidades, amizades influenciar no resultado, que depois possam ser de forma independente, imparcial, avaliados e escolhido aquele que for considerado do ponto de vista artístico mais apropriado para aquela situação. Quem diz rotundas, diz por exemplo murais. Nós temos aí vários murais a ser feitos. Também seria interessante no nosso programa Arte de Rua convocar os artistas locais a apresentar projetos para embelezar os murais. Isto gera vários efeitos. Por um lado, estamos a promover artistas da Benedita. Por outro lado, estamos a reduzir custos ou então a fazer embelezamento com custos controlados. Portanto, isto também poderá abrir aqui um precedente para atrair visitantes. Porquê? Quem quiser ver que arte é feita na Benedita, vem à Benedita ver, nos espaços públicos. Não precisa de... E também fomentar aqui artistas. E ajudamos também os nossos artistas a conseguir ter aqui obra feita para depois, se calhar, alcançar outros patamares. E passa um pouco por aqui a cultura. Em relação às associações, também só deixar aqui um apontamento, que o apoio às associações não é um apoio só por vontade. Isto é uma das maiores competências que existe na Junta de Freguesia. Está mesmo previsto por lei. Nós vemos que a Junta deve promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas de ação social, cultura e desporto, deve participar em colaboração com instituições particulares, em programas e iniciativas de ação social, apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia. Tudo
ou seja, deve ser dado um apoio permanente às associações daquilo que for possível. O apoio pode passar por ser na ajuda na construção de espaços, pode ser num ponto de vista mais de ajudar no transporte de material, passa um pouco por aí os apoios e depois caso a caso ver quais é que são as carências e o que é que pode ser feito, porque também as associações também têm as suas formas se calhar de se financiarem através das festas que fazem bem, e também podemos eventualmente ajudar nesse sentido. Rodrigo, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, vamos para o encerramento. Que mensagem deixa aos eleitores para o dia das eleições? Porque é que os beneditenses devem confiar o voto em si e na sua equipa? Eu penso que os beneditenses no dia 12 de outubro devem ponderar muito bem se querem ver a sua freguesia continuar no estado atual ou se querem ver alguma coisa nova, uma dinâmica nova, novas ideias, soluções mais criativas, resolução de problemas. Devem ponderar bem esses fatores e escolher aquele partido que acham que é digno desse respeito. Portanto, da minha parte só posso dizer que tudo o que eu aqui apresentei foi pensado, estudado e não foi mandado para o ar à toa. São coisas passíveis de execução e nós aqui somos originais, não somos a cópia. Normalmente quem cria as ideias sabe como é que elas se executam. Quem as copia, se calhar já não as vai conseguir executar. E tudo o que aqui está foi trabalhado com rigor, por uma equipa jovem com uma média de 39 anos de idade, pessoas motivadas e dinâmicas, e queremos apostar muito neste esforço para fazer estas alterações na Benedita para melhor. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Quanto a si desse lado, obrigada por ter acompanhado esta entrevista. A próxima está agendada para segunda-feira, 22 de setembro. Iremos receber em estúdio Paulo Jorge, candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia da Benedita. Boa noite.